Bom dia, aqui é o Eduardo Mello, analista de fundos listados na XP, e esse é o Morning Call do dia 27 de julho de 2022. Os destaques do dia são: o Fundo Monetário Internacional cortou as projeções de crescimento global de 3,6% para 3,2% em 2022. Nos Estados Unidos, a confiança do consumidor caiu para o menor valor em quase um ano e meio. No Brasil, o IPCA 15 mostrou uma leitura um pouco abaixo do esperado pelo mercado. E na agenda do dia, as atenções estão voltadas para a decisão de política monetária do FOMC. O Ibovespa fechou em queda de 0,62% nesta terça-feira, dia 26, aos 99.646 pontos, seguindo a performance dos principais índices internacionais. Os juros futuros encerraram a terça-feira sem direção única, com os vencimentos longos acompanhando a queda dos títulos globais e os vértices de curto prazo em ligeira alta, refletindo ainda o cenário desconfortável para a inflação local, mesmo com a desaceleração apontada pela divulgação do IPCA 15. O DI de janeiro 23 fechou em 13,89%, o DI de janeiro 24 em 13,8%, o DI de janeiro 25 em 13,21%, o DI de janeiro 27 encerrou em 13,135% e o DI de janeiro 29 em 13,27%. O IPCA 15 de julho subiu 0,13%, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado e da nossa projeção de 0,16%. A deflação da eletricidade mais do que compensou a virtual estabilidade dos preços das comunicações e a alta pressão sobre os preços dos serviços. A leitura de julho é a primeira com o impacto das medidas de redução de impostos sobre os preços de eletricidade, combustíveis e telecomunicações. Apesar dos efeitos dos cortes de impostos, os serviços ainda estão sob pressão. O grupo acelerou 0,84%, ante projeção de 0,64%. A média dos núcleos de inflação desacelerou de 0,90% em junho para 0,71% em julho, mas os serviços lideraram o número acima das expectativas, 0,65%. Em 12 meses, o indicador de núcleo subiu de 10,4% para 10,5%. As bolsas internacionais amanhecem positivas em dia de decisão de política monetária do Federal Reserve e novas divulgações de resultados, 0,9% nos Estados Unidos e 0,4% na Europa. Os investidores projetam uma alta de 75 basis points na taxa básica de juros americana, à medida que o Banco Central americano tenta controlar a alta inflação no país. A temporada de resultados seguirá também hoje com Meta, Spotify, Shopify, Qualcomm e Ford. Na China, o índice de Hang Seng encerra em baixa de 1,1%, reverberando o corte nas expectativas de crescimento do Fundo Monetário Internacional para o país de 4,4% para 3,3% em 2022, e expectativas de uma temporada de resultados mais fraca, refletindo os lockdowns contra a Covid-19 do segundo trimestre. O Fundo Monetário Internacional cortou novamente as previsões de crescimento global nesta terça-feira, alertando que os riscos negativos da alta inflação e da guerra na Ucrânia estão se materializando e podem levar a economia mundial à beira da recessão se não forem controlados. O crescimento real do PIB global desacelerará para 3,2% em 2022, de uma previsão de 3,6% divulgada em abril, disse o FMI em uma atualização do seu World Economic Outlook. Ele acrescentou que o PIB mundial realmente contraiu no segundo trimestre devido a desacelerações na China e na Rússia. O fundo reduziu sua previsão de crescimento em 2023 para 2,9% em relação à estimativa de abril de 3,6%, citando o impacto de uma política monetária mais apertada. O FMI disse que agora espera que a taxa de inflação de 2022 nas economias avançadas atinja 6,6%, acima dos 5,7% das previsões de abril, acrescentando que permanecerá elevada por mais tempo do que o previsto anteriormente. Para os Estados Unidos, o FMI confirmou suas previsões de 12 de julho de crescimento de 2,3% em 2022 e um anêmico 1% para 2023. O FMI cortou sua perspectiva de crescimento da zona do euro para 2022 para 2,6% de 2,8% em abril, refletindo as repercussões inflacionárias da guerra na Ucrânia. Para o Brasil, o crescimento foi revisado para 1,7% de 0,8% em 2022 e para 1,1% de 1,4% em 2023.
A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu para uma mínima de quase 1 ano e meio em julho, em meio a preocupações persistentes com inflação mais alta e taxas de juros crescentes, apontando para um crescimento econômico mais lento no início do terceiro trimestre. O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 2,7 pontos para uma leitura de 95,7 este mês, o nível mais baixo desde fevereiro de 2021. Foi o terceiro declínio mensal consecutivo. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 97,2. A pesquisa do Conference Board, na terça-feira, também mostrou que os consumidores estavam menos otimistas em sua avaliação do mercado de trabalho. Isso, combinado com outros dados que mostram que as vendas de novas casas caíram para seu nível mais baixo em pouco mais de 2 anos em junho, pintou um quadro de uma economia vulnerável a uma recessão. Na pauta de hoje, o principal destaque é a decisão sobre a taxa de juros dos Fed Funds. Os mercados estão precificando que o FOMC entregará um movimento de 75 basis points na reunião de julho e sugerindo uma desaceleração no ritmo de aperto para 50 basis points nas reuniões de setembro e novembro. De altíssima relevância, os mercados reduziram materialmente a expectativa de onde o Fed encerrará seu ciclo de aperto, com a taxa terminal agora sendo vista em 3,39%, abaixo da alta de 3,72% em 14 de junho. No Brasil, o Banco Central deve divulgar as estatísticas monetárias e de crédito referentes a março e abril.